Introdução à análise de incerteza. Esse vídeo é pensado para uma turma de Física Experimental 1, ou para pessoas interessadas em entender o básico sobre coleta de dados e sua análise, em particular sua análise de incerteza. Essa apresentação é baseada num texto de autoria do professor Araújo, da Unicamp, tá? Com algumas referências. E aqui começamos. A análise de incertezas é o processo para se obter uma estimativa numérica da qualidade da medição. Não importa a técnica ou a ferramenta que você use, é impossível se determinar experimentalmente de maneira perfeita o valor de qualquer grandeza. O melhor que se pode fazer é se certificar de que as fontes de incertezas foram adequadamente identificadas, que as incertezas são as menores possíveis e que seus prováveis efeitos no resultado da medição foram estimados de uma maneira quantitativa e confiável. Análise de incerteza. Medições com análise de incerteza são fundamentais em pesquisas científicas envolvendo dados experimentais, na calibração de instrumentos e padrões, para verificar se eles encontram-se dentro das tolerâncias definidas, na área legal, para verificar a conformidade de resultados de medições com limites de tolerâncias legais, na área de ensaios, para verificar se o resultado do ensaio pode ser aprovado ou não, no controle de riscos associados à tomada de decisão, de aprovar ou rejeitar uma amostra. O valor do mensurando é uma quantidade desconhecida e não conhecível. E o objetivo geral de se realizar medições em ciência é aumentar o nosso conhecimento a respeito de uma grandeza física, a qual nós chamamos de mensurando. O valor do mensurando é não conhecível. Não podemos conhecer de forma alguma, mas nós podemos fazer algumas considerações particulares, atribuindo um dito valor verdadeiro. Em alguns casos, por exemplo, quando a grandeza corresponde a um valor bem definido, tá? Como é o caso da velocidade da luz no vácuo, ou quando a gente está tratando da calibração de um instrumento, ou finalmente quando trata-se do resultado de experimentos prévios realizados com melhores equipamentos, técnicas, etc. Né? Nós temos um resultado ali que é muito confiável. Então, o nosso resultado vai ser comparado com aquele que é o esperado, né? que a gente sabe que tem uma melhor qualidade. Então, a gente pode tratá-lo assim como o valor verdadeiro, entre aspas. Quanto maior a incerteza, menos sabemos a respeito do mensurando. Ao planejarmos um experimento, devemos ter sempre como meta tornar a incerteza a menor possível, porém, sem nos esquecermos que o intervalo de incerteza não poderá jamais ser reduzido a zero. Em geral, o resultado de uma medição é somente uma aproximação estimativa do valor do mensurando. Sendo assim, o resultado de uma medição técnica e científica não tem sentido sem a declaração quantitativa da incerteza. E aqui cabe fazer uma distinção entre incerteza e erro. O erro é um conceito idealizado que corresponde à diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro do mensurando. Como o valor verdadeiro é desconhecido e desconhecível, na grande maioria das situações, assim também será o seu erro. Agora, se você apresenta a temperatura, por exemplo, de uma amostra e diz que o erro é desconhecido, isso não serve. Não serve no laboratório. Você precisa dizer qual é a incerteza. E quais são as fontes de incertezas principais? São os efeitos das condições ambientais na medição, viés pessoal na leitura de instrumentos analógicos, aquela enviesadinha assim, a resolução do seu instrumento,
né, ou seja, a escala digital, a calibração desse instrumento, aproximações e hipóteses assumidas durante a realização do experimento a respeito dos fenômenos envolvidos ou condições de realização da medição. E, finalmente, variações nas observações repetidas feitas sob condições aparentemente idênticas devido à influência de grandezas que não estão sendo controladas. Agora, atenção, evite usar o termo erro humano, porque ele não é uma fonte válida de incerteza. Se você está ciente de ter cometido um deslize, um equívoco, um erro, então você deve refazer o experimento. Então, erro é um termo vago que não descreve clara e objetivamente a fonte da incerteza. A incerteza da medição não deve ser uma indicação de equívocos cometidos durante a realização do experimento. Agora, sobre a classificação de fontes de incertezas. Podemos ter aquelas de efeitos casuais ou aleatórios e de efeitos sistemáticos. As fontes de incertezas têm origem em efeitos sistemáticos ou casuais, mas uma fonte casual de incerteza em uma medição pode se tornar uma fonte sistemática em outra e vice-versa. E as situações nas quais efeitos que são aleatórios no curto prazo podem se tornar sistemáticos no longo prazo. Falando agora sobre efeitos casuais ou aleatórios. Eles afetam as medições de maneira aleatória, alterando as medidas para mais ou para menos com igual probabilidade. A incerteza é obtida a partir de repetições na medida. Se o número de repetições for alto o suficiente, o valor médio das medidas carregará pouca influência dos efeitos casuais. Efeitos sistemáticos. Efeitos sistemáticos afetam as medições sempre da mesma maneira, alterando o valor medido sempre para mais ou para menos, e com a mesma magnitude. Então, aumentar o número de repetições não diminui a sua influência no resultado da medição. Em geral, é muito difícil de se determinar a magnitude e a direção da influência de um efeito sistemático e, portanto, corrigi-lo. Em muitos casos, procuramos fazer uma estimativa da influência e levá-la em conta como uma fonte de incerteza. Avaliações de incertezas do tipo A e B. O Inmetro ele faz uma classificação associada a uma medição em dois tipos de acordo com os métodos de avaliação. A avaliação do tipo A, a avaliação da incerteza via análise estatística de uma série de observações repetidas, e a avaliação do tipo B, que é uma avaliação da incerteza por outros meios quaisquer, que não aqueles do tipo A. Em geral, uma correspondência direta entre a classificação das categorias A ou B e a classificação em incerteza casual e incerteza sistemática, respectivamente. Avaliações do tipo A são realizadas quando uma medição é repetida diversas vezes sob as mesmas condições e valores dispersos são observados. As avaliações do tipo A podem ser baseadas em qualquer método estatístico válido para esse tratamento. Dois exemplos. Cálculo do desvio padrão da média de uma série de observações experimentais independentes e uso do método dos mínimos quadrados para ajustar uma curva aos dados de modo a estimar os parâmetros da curva e seus desvios padrões. Avaliações do tipo B. São realizadas quando não é possível se fazer uma avaliação estatística da incerteza, mas se tem em mãos dados metrológicos significativos. Avaliações do tipo B são geralmente baseadas em um julgamento científico por parte do operador, utilizando todas as informações relevantes disponíveis, que podem incluir dados de uma única leitura analógica ou digital, experiência ou conhecimento prévio do comportamento ou propriedades relevantes do material e instrumentos, especificações do fabricante
e a calibração dos equipamentos. Bom, agora vamos falar sobre exatidão e precisão. Exatidão, ou também conhecido como acurácia, é a proximidade de concordância entre uma medida e o dito valor verdadeiro da grandeza sendo medida. Um resultado exato é relativamente desprovido de efeito sistemático. Precisão é uma medida do grau de consistência e concordância entre medições independentes da mesma grandeza e, portanto, refere-se a flutuações aleatórias nas medidas. O número de divisões na escala de um instrumento de medição geralmente afeta a consistência de medidas repetidas e, portanto, a precisão. Uma medição pode ser precisa sem ser exata e vice-versa. Aqui nós temos um esquema, né, uma analogia com tiro ao alvo, né, onde a precisão aumenta ali da esquerda para a direita e a exatidão aumenta de baixo para cima. Né? A analogia, lembrando aqui, é um pouco falha porque a gente não conhece o centro do alvo. Tá? A gente não sabe onde ele está localizado. Um cientista considera que seu resultado é exato quando ele concorda com os resultados de vários outros experimentos conduzidos por outros cientistas. Função densidade de probabilidade. A função densidade de probabilidade é abreviada aí por FDP, né? E a gente pode se perguntar, como avaliar o mensurando? Bom, o procedimento que nos permite ir dos dados coletados a fazer uma afirmação, uma inferência a respeito do mensurando é baseada na teoria de probabilidade. As funções de densidade de probabilidade descrevem a probabilidade de uma variável aleatória assumir um dado valor dentro de um dado intervalo. Essas funções são usadas para modelar toda a informação que temos a respeito de um mensurando em particular. Aqui nós temos alguns exemplos de função densidade de probabilidade. E são de três tipos aqui. Né? O gaussiano, né? Função de densidade de probabilidade gaussiana, retangular e triangular. Tá? O tipo de avaliação que, em geral, a gaussiana está associada é A. E o tipo B está associado a essa retangular e triangular. E quando que a gente usa a gaussiana? Um conjunto de medidas repetidas e dispersas. A retangular, quando nós temos uma única medida digital. E a triangular, uma única medida analógica. Após coletar todos os dados de um experimento, seja em uma medição única ou medições repetidas do mesmo mensurando, todo o seu conhecimento a respeito do mensurando ali é completamente descrito pela FDP. A posição do centro da FDP corresponde à melhor estimativa para o valor do mensurando, ou seja, o valor médio. A área da FDP é 1, tá? Ou 100% do mensurando está contido dentro dessa função. E a largura da FDP associa-se ao grau de conhecimento a respeito do mensurando. Quanto mais estreita essa largura, maior é o conhecimento. Como se obtém a largura da FDP? A escolha do valor da largura da base de uma FDP triangular, tá? É subjetiva e depende de uma escolha do operador. Para o instrumento digital não há viés pessoal. A largura da FDP retangular associada à medição é a própria resolução do instrumento.
E as medidas repetidas aleatórias são modeladas por uma gaussiana, cuja equação geral é essa apresentada aqui. Avaliação da incerteza padrão. Aqui vai alguns exemplos. Primeiro, a medição única com um instrumento analógico. Tá? Então, esse esquema aqui nos mostra a largura, tá? A largura A, como a base do triângulo ali, tá? E aquela largura menor ali como sendo o valor do desvio padrão da média. Né? Isso aqui é para o caso de uma balança analógica, aqui, tá? Então, ficou entre 83 e 84, né? Então, a gente faz uma estimativa aqui, dizendo que ele está mais para 83, tá? E a incerteza associada, né, via essa FDP é 0,24 gramas. Quando a medida é com instrumento digital, a gente não tem um triângulo, dá para fazer essa estimativa, né? A gente simplesmente coloca esse valor encontrado aqui como centro do retângulo, tá? E aqui na parte mais central nós temos o valor médio, então, mais ou menos o desvio padrão do valor médio, tá? Que é dado aqui por U igual a 0,058 volts. Avaliação da incerteza padrão ainda. Agora o terceiro exemplo, medidas repetidas, tá? Aqui o alcance X da esfera ao atingir o chão com uma régua milimetrada metálica. O experimento foi repetido 5 vezes e os seguintes valores em milímetro foram encontrados, tá? Aqui, esses 5. Então, a gente obtém o desvio padrão a partir dessa fórmula e o desvio padrão já calculado deu 3,27, tá? E é esse valor que a gente vai associar à incerteza. Em seguida vai ficar mais explícito. Então, aqui nós temos a função densidade de probabilidade na forma retangular, triangular e gaussiana. A incerteza padrão, né, para retangular é aquela largura máxima aqui dividido por 2 raiz de 3. Quando que a gente usa? Quando se conhece apenas os valores máximos e mínimos da variação. Tá? A triangular a gente usa quando se conhece os valores máximos e mínimos da variação e o valor mais provável, né? E o exemplo a gente viu ali, que é o posicionamento de um instrumento em uma marca de escala. O desvio padrão aqui, a incerteza padrão, né? Ela é menor, o próprio desvio padrão é menor, mas o desvio padrão é dado por A que divide 2 raiz de 6. E para a gaussiana, a incerteza padrão é o desvio padrão dividido por raiz de n. E a gente usa esse desvio padrão da média em um conjunto de n medições repetidas. A função de densidade de probabilidade também pode ser apresentada com nível de confiança, tá? Ou incerteza expandida. Então aqui mais uma vez, tá? O exemplo da função densidade de probabilidade retangular, tá?
aqui a gente vê essa incerteza expandida e o nível de confiança, tá? Então, dentro de um desvio padrão, nós temos 58% das medidas localizadas, tá? Para a gente ter 100%, teríamos que ter essa incerteza expandida para 1,73, tá? Mesma coisa para o triangular, a gente vê que não temos 100%, né, com um desvio padrão, só com quase 3 aqui que a gente vai obter esse 100%, tá? E para gaussiano, a gente tem dentro de um desvio padrão, nós temos 68%, tá, das medidas. Quando a gente dobra a largura ali, considera 2U, a gente vai para 95% de todas as medidas contidas debaixo da curva ali. E finalmente, com 3U, a gente tem praticamente 100% das medidas. A incerteza combinada, ela é necessária quando uma medição tem mais de uma fonte de incerteza identificável. A incerteza padrão combinada deve ser calculada. E a incerteza padrão combinada é dada pela raiz quadrada da soma em quadratura de todas as incertezas da medição. Aqui eu coloquei um exemplo mais trivial, em que a gente tem tanto a incerteza instrumental quanto a estatística. Como é que a gente reporta esse valor experimental? Com a melhor estimativa, mais ou menos a incerteza, com unidade. Nunca saberemos o valor verdadeiro do mensurando. Apresentamos, então, um intervalo de valores dentro do qual o mensurando se encontra. E isso vai ser feito com a melhor estimativa para o valor do mensurando, né, dada pela localização do centro da FDP, a incerteza padrão U, dada pela largura da função densidade de probabilidade, o formato da FDP, que foi usado, e o nível de confiança. Então, aqui a gente teria um reporte perfeito, assim, né, para os dados experimentais. Já, por fim, aqui eu falo um pouquinho da propagação de incerteza, tá? Como muitas grandezas físicas são calculadas combinando-se 2 ou mais medições diferentes, tá? Então, a gente pode ter essa expressão aqui, né, a função y, que é a soma ou é uma função que depende, tá, de 2 ou mais medições diferentes. Então, é importante saber como que essas incertezas se propagam quando operações matemáticas são realizadas em grandezas de entrada, ou seja, saber como calcular a incerteza combinada final para a grandeza de saída. E aqui nós temos essa orientação, né, de como proceder. Primeiro a gente considera uma grandeza y calculada a partir das medidas x1, x2, x3, xn, tá? A partir dessa forma. Se cada mensurando de entrada possui uma incerteza padrão conhecida, tá? A incerteza padrão combinada de y será essa aqui, uma soma ponderada, tá, pela derivada parcial da função em cada uma das componentes aqui. Tá? Essa equação é válida se as grandezas de entrada são independentes. Tá? E aqui a gente tem um vocabulário básico do que a gente viu até aqui. Tá? Mas eu encerro e espero que vocês estudem e tirem suas dúvidas aí, tá? Assistindo esse pequeno vídeo e também lançando as questões na nossa sala virtual. Muito obrigado.